Fala, nerds, como é que vocês estão? Crítica hoje da terceira temporada de Round 6, que chegou ao seu fim aí nesse começo de julho e era uma das séries mais aguardadas, né? Uma das temporadas mais aguardadas aí de 2025 e que prometia bastante. Mas antes de comentar a terceira temporada, a vinheta. Bom, quando o Round 6 estreou em 2021, o impacto aqui foi imediato, né? A série sul-coreana surpreendeu o mundo com seus jogos mortais, as críticas sociais, até mesmo os personagens marcantes que a gente viu na primeira temporada. Era uma história fechada, com um final agridoce, mas coerente, né? Que deixava reflexões importantes sobre temas como sistema, desigualdade e moralidade. A decisão da Netflix de renovar a série para mais 2 temporadas, já na época, ficou bem claro que seria mais uma tentativa de estender o sucesso do que uma escolha narrativa, né? Uma progressão de história. E agora, com o lançamento da terceira temporada, isso se confirma. O encerramento eu considero ele apressado, desequilibrado e entrega bem menos do que prometeu. A temporada chega apenas com 6 episódios. Se formos comparar com as temporadas anteriores, a primeira teve 9 temporadas, a segunda teve 7, um número bem inferior, e eu considero essa redução que ela impacta diretamente na estrutura narrativa, né? A terceira temporada ela tenta concluir 3 arcos narrativos e ao mesmo tempo tenta resolver subtramas, concluir jornadas e entregar um final satisfatório para a trajetória do Jin-Han. Mas tudo aqui parece de forma muito atropelada, né? O desenvolvimento emocional aqui é comprimido, os personagens eles perdem a importância ou morrem aqui de forma abrupta, e as soluções que são apresentadas eu considero sem profundidade nenhuma. O vínculo que o público tinha com esses personagens, que já era fragilizado pela segunda temporada, aqui ela se desfaz por completo. Jin-Han, que sempre foi o centro emocional da série, aqui ele é deixado de lado durante boa parte dessa temporada. Depois do final trágico que a gente teve na segunda temporada, a gente esperava que o foco aqui fosse absoluto nele, né? Ele seria o foco nesse desfecho da temporada. Mas o que a gente vê aqui é uma narrativa que prioriza muito mais esses coadjuvantes e até mesmo as subtramas. Enquanto o protagonista ele só volta a ter relevância quando o roteiro ele força uma nova motivação pro personagem. E essa motivação eu considero uma das escolhas mais questionáveis aí da série, né? Salvar uma criança recém-nascida que nasceu durante um jogo. O roteiro aqui ele exige do público um nível absurdo de suspensão de descrença. A personagem dá à luz em meio a uma competição de vida ou morte. O bebê sobrevive dias sem cuidado, comida ou qualquer explicação plausível. E a trama trata isso como um ponto emocional central da temporada. É uma virada que pra mim soou muito forçada, né? Artificial e feita somente para mover a história do Jin-Han, sem nenhuma construção real até aquele momento. Além disso, a sensação é de que a segunda temporada ela foi propositalmente dividida em 2 partes. A interrupção entre elas prejudica tanto a estrutura quanto o envolvimento emocional do público. A série ela tenta resolver tudo de uma vez, sem o tempo suficiente para desenvolver cada núcleo. Personagens que tinham ganhado destaque anteriormente perdem espaço, suas histórias se encerram rápido demais ou são deixadas de lado, o ritmo é desequilibrado e o que era para ser o clímax emocional narrativo se transforma numa maratona de resoluções apressadas. Os jogos que sempre foram um grande atrativo da série, aqui eles também perdem o seu impacto. Os jogos que tem nessa temporada, que é o esconde-esconde, o pular corda, tem até algumas ideias interessantes, mas elas não conseguem gerar a mesma tensão e criatividade visual ou até mesmo simbolismo que marcaram os jogos da primeira temporada. E o último jogo aqui, o que deveria ser o grande momento da série, sofre com efeitos visuais muito ruins. O CGI aqui é tão fraco que ele compromete completamente a imersão do público. É um final que eu considero visualmente pobre, sem o cuidado estético que a série já demonstrou tê-la na primeira temporada, né? Ainda assim, a temporada ela tenta entregar respostas e fechar alguns arcos, até uma mensagem final que tenta recuperar aquela crítica social que tornou o Round 6 tão relevante no início, mas eu considero que ela surge aqui muito tarde, soterrada por uma narrativa apressada, cheia de decisões questionáveis e que não confia no próprio público. No fim, a terceira temporada ela tenta justificar a sua existência, mas acaba sendo apenas a prova de que a série já tinha dito tudo lá na primeira temporada. O grande erro aqui foi
não saber quando parar. Round 6 era uma história completa, com início, meio e fim. Estender essa trama só serviu aqui para diluir o seu impacto que foi na primeira temporada. E para piorar, os minutos finais ainda preparam o terreno para a versão americana da série, cabeçada pelo David Fincher. Um sinal claro de que para Netflix, Round 6 deixou de ser uma obra provocadora e virou apenas mais uma marca a ser explorada. E é justamente nessa transição de significado que mais deixou esse gosto de amargo nesse adeus da série. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa terceira temporada? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E boa semana pra vocês.